Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém e amém. Meus irmãos, quarta-feira passada nós falamos um pouco sobre jejum, sobre a importância de jejuarmos, sobre a importância dessa prática que por muitas vezes nós temos ali esquecido, ou apenas nos limitamos a um período específico, como por exemplo a quaresma. Só que o jejum, ele precisa vir acompanhado de algo, e nós falamos um pouco sobre eles. O jejum precisa estar acompanhado da oração e da fé. E hoje eu queria trazer para vocês a importância de nós orarmos. E também entendermos que a própria palavra de Deus nos instrui em como nós orarmos. Então vamos mais uma vez fazer a leitura ali do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, versículo 22. Que diz assim: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Esse é o Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Muitas vezes nós pensamos e até vivemos presos a certas coisas, e até mesmo nos sentimos sentenciados a viver daquela forma, como se não houvesse mais solução, como se não houvesse mais sentido, como se não houvesse mais escape para as nossas vidas. Mas sempre há uma maneira de nós sairmos de onde nós estamos, da condição em que nós nos encontramos. O diabo, meus irmãos, ele adora, na verdade, ver a gente acreditando que nós estamos presos, que não tem como sair de determinada situação. Ele deseja que a gente permaneça nessa convicção, desanimado, imobilizado, paralisado, crendo que ali é o nosso lugar e que não tem mais jeito para a gente. Mas hoje é uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de mudarmos essa história, de mudarmos esse quadro. E aí eu separei alguns pontos para nós refletirmos na noite de hoje. O primeiro ponto que eu queria que a gente refletisse é que nós devemos crer no ministério do Espírito Santo. Lá em Romanos, no seu capítulo 8, versículo 26, diz assim: não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por cada um de nós. Nós não sabemos como pedir, e quando a gente vai pedir alguma coisa ao Senhor, nós pedimos mal. Pedimos sempre segundo o desejo do nosso coração, e nós nos esquecemos que o nosso coração, ele é enganoso. Às vezes até a gente deseja algo bom, algo que é agradável, algo que até honra o nome do Senhor. Em certos momentos até a gente diz assim: ah, Senhor, que seja feita a tua vontade. Mas vai lá e faz desse jeito, e faz assim. A gente vai como que dando orientações para o próprio Deus, como se Ele não soubesse como deve agir. Às vezes, as nossas próprias escolhas, elas é que nos levam para esses caminhos em que nós estamos, para essa sensação de sufocamento, que nos faz muitas vezes calar, nos faz muitas vezes sentirmos amordaçados. São as nossas escolhas. Mas o Espírito, ele não se importa com a nossa condição, com a nossa situação. Ele, na verdade, se importa com o nosso coração. Porque lá no nosso coração, sim, é onde está a verdade e o desejo máximo da nossa vida. Um químico, se não me engano, ele trouxe uma verdade ao conhecimento de todos. Louis de Pasteur, ele disse o seguinte: há um vazio no coração do homem tão grande que só pode ser preenchido por Deus. E isso é verdade. No nosso coração nós temos um desejo ardente pelo Senhor. Ah, Paulo, mas isso é óbvio.
nós somos dele, estamos aqui na casa dele, viemos para buscar ele. Todas as pessoas, até aquelas que não conhecem o seu Criador, no seu coração, no íntimo do seu coração, existe um espaço que só pode ser preenchido pelo próprio Pai. O segundo ponto que eu queria trazer para a gente refletir hoje, é que a oração, ela muda todas as coisas. Não há nada que você não possa impactar por meio da oração. A oração, ela livra todos os pontos que parecem estar emperrados, parece que está enganchado. Ela faz você voltar a se movimentar mais uma vez. A oração, ela é completamente poderosa. A oração é como se fosse um produto chamado WD-40. Esse produto é utilizado para, geralmente, para você colocar ali em peças metálicas que estão enganchadas. Então, em dobradiça, em parafusos e porcas, que estão ali há muito tempo sem se movimentar, enganchados, presos. E a oração, ela serve como esse produto. Ela faz com que a gente saia do lugar de onde a gente esteja e tome uma atitude. Afinal, oração é uma ação. Nós precisamos também fazer a nossa parte enquanto nós oramos. Ou você acha que você ora para que Deus faça a vontade dele? Se você não abrir mão da sua, a vontade dele nunca vai prevalecer sobre a sua vida. Ou você quer que Deus mude a sua vida, ora para que isso aconteça, mas você não abre mão das suas práticas. Ou você pede para que Deus habite na sua vida, cuide do seu coração, mas não permite que Ele de fato faça isso por meio das suas escolhas. Então a oração, ela é extremamente poderosa porque ela nos motiva também a agir. Nos motiva também a fazer algo. O texto base de hoje nos diz isso. E tudo que você pedir na oração, crendo, receberá. Se há algo travado, se há algo enganchado, se há algo emperrado, ore ao Senhor. Mas também faça a sua parte. Analise a sua vida para ver quais são os pontos dela que estão fazendo com que você permaneça travado, permaneça emperrado, permaneça sem frutificar. Nós precisamos dessas atitudes. Precisamos tomar certas atitudes em nossas vidas. Nós precisamos pôr em prática a prática da oração. Nós nos posicionarmos verdadeiramente em oração. Por muito tempo, as pessoas tinham o costume, e ainda têm, de pedir oração, Até, por exemplo, no nosso culto carismático, daqui a pouco, nós vamos ter essa oportunidade para isso, de nós pedirmos oração por algo em específico. E isso é uma prática da igreja, orar uns pelos outros. Isso é o próprio Senhor Jesus que nos instruiu a fazer. Mas nós também precisamos orar pelas nossas causas. Nós não podemos jogar a responsabilidade na mão dos outros, ou terceirizar a oração. Não, eu já botei meu pedido ali no altar, eu já pedi para o pessoal aqui da administração orar, pronto, agora é só esperar. Não funciona dessa forma. Nós precisamos nos comprometer a isso também. Um terceiro ponto que eu quero trazer para a gente refletir é que nós devemos crer com fé. Vejam que no texto que nós lemos, ele vem nos dizendo que tudo que nós pedirmos na oração, crendo, nós receberemos. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos fazer todas as nossas coisas com fé. Não achando que, colocando fé em determinada situação,
nós vamos agradar mais ou não, nós vamos fazer com que a coisa flua melhor ou não. A fé vai estar associada à sua oração. Lá em Marcos, no capítulo 2, dos versículos 1 a 5, nós encontramos ali a história de um paralítico e 4 amigos. A história diz mais ou menos assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nenhum, nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo um paralítico, carregando por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, eles removeram parte da coberta do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado aquele paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Eles se encontraram numa situação difícil. Eles sabiam do poder de Jesus sobre as doenças. Eles sabiam do poder de Jesus sobre todas as coisas. Eles levaram aquele seu amigo porque tinham a certeza que Jesus poderia curá-lo. Ao chegar lá, eles encontram uma dificuldade, uma grande multidão, provavelmente muitas outras pessoas que também estavam querendo ali serem curadas, ou estavam querendo ali receber algo de Jesus, ou estavam apenas ali como curiosos. Afinal, existe uma classificação das pessoas que andavam com Jesus. Nós tínhamos ali os discípulos e os apóstolos, nós tínhamos a multidão, nós tínhamos os curiosos, e cada um estava ali apenas em busca de algo. Os discípulos e os apóstolos de conhecer, de estar mais perto de Jesus, de aprender com Ele. A multidão ali de certa forma, ganhar alguma coisa, receber alguma coisa de Jesus. E os curiosos estavam ali apenas para fazer volume, de certa forma para atrapalhar aquela situação, ou apenas para usufruir de alguma coisa. E nós encontramos essas dificuldades, eles encontraram essa dificuldade. Eles se sentiram presos, mas eles creram. E o crer fez com que a mente deles trabalhasse de uma outra forma. Eles viram aquele teto, viram aquela parte mais alta ali daquela residência e enxergaram uma possibilidade. Enxergaram um caminho a se chegar até Jesus. Tudo isso porque eles utilizaram a fé. Um quarto ponto que eu queria compartilhar com vocês é que não importa a dificuldade ou a tribulação ou a prova que nós estamos passando, nós devemos lembrar sempre que Jesus está lá comigo e com você. Jesus, ele, por exemplo, é o 4º homem ali na fornalha. Quando parecia que aqueles 3 homens de Daniel seriam queimados na fornalha ardente, Jesus apareceu. E o que era uma situação totalmente impossível, irreal, tornou possível. Jesus estava ali com eles. E Ele está também comigo e com você. Jesus está aqui nesse momento. Ele está aqui exatamente agora. Não importa a situação, não importa como você chegou aqui, não importa o peso que você tem carregado, Ele tem vindo com você. O 5º ponto é que Jesus, Ele é o seu caminho. Nós temos lá esse texto dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E de fato, Ele é tudo isso, mas Ele precisa ser o seu caminho. Nós devemos andar nele, com Ele e por Ele.
Ele é o caminho quando não parece haver caminho algum. E não existe situação alguma que possa nos tirar desse caminho. Não há situação ou problema algum que possa nos tirar de Jesus. Existem inúmeras coisas que abalam a nossa fé, que nos fazem repensar, que até mesmo faz a gente fraquejar nas orações. Problemas financeiros, a perda de um trabalho, problemas de saúde. Mas Jesus sempre vai estar lá, sempre. Um sexto ponto que eu queria compartilhar com vocês hoje é que nós devemos sempre pensar no próximo passo. Na oração, por exemplo, nós oramos com fé, na certeza que o Senhor fará algo, seja Ele aquilo que a gente está pedindo ou não. Mas nós precisamos pensar no adiante. Eu creio que o Senhor fará algo. Então eu já começo a partir de agora a agradecer por esse algo que até o momento eu nem consigo ver. Quando Jesus foi tentado ali na cruz, a cruz, a Bíblia diz que ele se adiantou um pouco mais. Marcos 14, 35 diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se fosse possível, afastasse dele aquela hora, aquele cálice. Quando você se sente preso, como se não houvesse nada que pudesse fazer, basta dar um passo. E esse passo pode ser para frente, adiante, ou até mesmo um passo atrás. E não pense que você regressando, voltando, você está regredindo. Muito pelo contrário. Tem um jogo de tabuleiro que é muito interessante a dinâmica desse jogo. O nome desse jogo é Jogo da Vida. Tem diversas situações e você vai construindo ali ao longo desse jogo. Só que enquanto você vai ali jogando, você vai traçando ali a sua vida, né? Se você vai para a faculdade, você vai constituir família, quanto você paga, quanto você ganha ao longo ali de todas as rodadas do jogo. Chega um momento que se faz necessário você voltar a algumas casas. E esse voltar a algumas casas muitas vezes faz total diferença na hora de você ter uma perspectiva melhor desse jogo e seguir um novo caminho, a ponto de conseguir concluir ali o jogo. Assim também é a nossa vida. Nós precisamos muitas vezes regressar, voltar, para poder ter um olhar melhor. E o Senhor muitas vezes nos faz isso. Faz com que a gente volte, desacelere, pare, para que a gente consiga enxergar o todo. Enxergar até mesmo o que o Senhor já está fazendo, que a nossa visão não estava nos permitindo ver. Não pense que o Senhor não tem se movido. Não pense que o Senhor não tem ouvido a sua oração. Não pense que Ele não tem feito nada. Às vezes você está apenas olhando e almejando aquilo que você tem tanto orado. E o Senhor tem lhe chamado a voltar um pouco mais, para poder você contemplar o que Ele já tem feito em sua vida. O Espírito Santo, Ele tem intercedido por nós, tem intercedido por mim e por você, nas horas em que nós mais sentimos desamparados, tristes. E Ele está aqui se movendo entre nós hoje. Mesmo quando parece não haver caminho, mesmo quando parece que nada tem acontecido, mesmo quando você ora e ora e ora e parece que suas orações não têm chegado ao Senhor, Ele tem se manifestado em nosso meio.
Ele tem falado comigo e com você diariamente. Ele tem mostrado as direções, o como fazer, o que não fazer. Ele tem inclusive respondido a sua oração. Mas nós precisamos parar. Parar para poder ouvir a voz do Senhor. Parar para poder contemplar e entender aquilo que Ele tem nos falado. E esse processo de parar, muitas vezes, é doloroso. Porque nós vivemos num mundo imediatista. A gente quer agora. Olhe, para mim, se tem coisa pior, é quando eu peço comida pelo iFood e fica mostrando ali, aonde o camarada está, até pegar a comida e até trazer a comida. Para mim era melhor dizer assim, daqui a 40 minutos chega. Era mais tranquilizador. Porque quando passasse 40 minutos eu ia fazer assim, e aí? Não chegou ainda. E eu tenho uma resposta. Mas aí eu fico ali, atualizando o aplicativo para ver se ele já pegou, se ele está no restaurante, quanto tempo vai demorar, se ele vai chegar. Nós somos extremamente imediatistas. Muitas vezes nós queremos depositar a nossa oração aqui no altar, e ao sair no final do culto já está assim. Cadê? Deus não respondeu. Até mesmo as orações que você tem colocado no altar, o Senhor já tem começado a trabalhar. E muitas vezes, Ele já tem até te dado as respostas. Mas você está tão preocupado se vai chegar ou não, que você não se atém aos presentes, às dádivas que o Senhor tem colocado em suas mãos. Nós não sabemos como pedimos, por isso nós não recebemos. Nós queremos ter uma vida de santidade, mas nós não buscamos nos santificar. Nós queremos ter uma vida na casa do Senhor, mas a gente só vem para cá no domingo ou na quarta-feira. Eu quero ter uma vida devocional com o Senhor, mas eu me nego a levantar mais cedo para poder ler a Bíblia, para poder ouvir a voz do Senhor. Eu quero ter mais intimidade com o Senhor e eu me nego a jejuar, porque eu digo que eu não consigo passar um tempo muito grande sem me alimentar ou sem determinada situação. Esses dias, o Senhor tem ministrado muito ao meu coração acerca das disciplinas espirituais. E nós temos consciência dessas práticas espirituais. Nós temos elas como parte da nossa rotina espiritual ou eclesiástica ou dentro da igreja. Mas nós temos esquecido de praticar intencionalmente. Nós oramos porque já faz parte da vida do cristão orar. Nós jejuamos porque na nossa liturgia anual nós temos ali um período de jejum. Nós servimos porque é uma prática da nossa igreja servir. Nós lemos a Bíblia porque eu estou no pequeno grupo ou porque eu venho para o culto e tem a leitura na Bíblia. Nós precisamos de fato compreender o que cada uma dessas disciplinas representa e a sua junção em nossas vidas. Nós precisamos de fato jejuar intencionalmente. Nós precisamos orar e orar intencionalmente. Nós precisamos servir não como quem faz um trabalho, não como quem desempenha um ofício, mas um serviço em amor, desprendido. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, porque é através dela que Ele vai falar conosco. Tudo revelado, está tudo aqui. Não há nenhum outro mistério a ser revelado. Está na Bíblia.
a um passo de você. Ah, Pablo, mas eu tenho dificuldade na leitura. Isso não é desculpa. O seu celular tem um espaço ali para uma Bíblia digital, que você pode até mesmo ouvir. Intimidade só é construída com tempo investido. Nós só podemos dizer que somos amigos do Senhor se nós reconhecemos a voz dEle, se nós sabemos quem Ele é, e se nós percebemos o quão Ele tem agido em nossas vidas. Eu não posso dizer que sou amigo de Xuxa, joguei qualquer nome aí. Foi o primeiro que veio, ia dizer Donald Trump, mas ia ficar tão clichê que eu preferi jogar que show da Xuxa é esse. Eu não posso dizer, porque eu não a conheço. Nunca troquei duas palavras. Eu não sei seus gostos, eu não sei o que pensa, não sei o que pensa sobre mim, afinal ele nem me conhece. Mas e o Senhor? O Senhor na sua vida, quem é Ele? O que Ele pensa? O que Ele tem compartilhado ao teu coração? O que Ele pensa sobre você? É sobre isso. É sobre essas práticas que nos levam a conhecer mais do Senhor, que nos levam a entender mais o desejo do coração dEle, e a partir disso as nossas orações fazerem sentido. A partir desse conhecimento, dessa intimidade gerada com o Senhor, as nossas orações, elas farão sentido. Elas estarão ligadas, entrelaçadas ao coração do Senhor, porque será a vontade dEle revelada ao nosso coração, e não apenas a nossa vontade, o nosso desejo, aquilo que a gente tem almejado. Jejum sem oração não é jejum, é dieta. E ainda pior, dieta sem prescrição, não tem um acompanhamento profissional. Oração sem fé não é oração. São palavras soltas para alguém que parece que você não conhece. Nós precisamos unir essas práticas. Nós precisamos ali colocar isso como parte da nossa rotina, como parte daquilo mais precioso que temos em nossas vidas, que temos como o ar que respiramos, como a necessidade de nos alimentarmos, de nos mantermos alimentados. Nós precisamos ter isso como parte de quem somos. A busca pelo conhecimento do Senhor, a busca por conhecer mais do Senhor. E isso só será gerado, só acontecerá em nosso meio, quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. E isso quer dizer, quando nós buscarmos o Senhor intencionalmente. Eu não sei se você nesse período agora tem jejuado, não sei também se você tem lido a palavra, meditado na palavra, não sei também quais são os seus pedidos de oração, mas uma coisa eu sei, que os planos e os sonhos de Deus para mim e para você são bem maiores do que tudo aquilo que nós podemos pensar, imaginar e até mesmo pedir ao Senhor. O Senhor nos orienta e nos instrui para que nós peçamos a Ele, para que nós colocamos tudo diante do seu altar, para que nós falemos tudo aquilo que nós estamos precisando. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos colocar diante do Senhor. Mas alguém só abre o seu coração, a sua vida, as suas necessidades para alguém que se conhece.
Afinal, se você vai para todo mundo e sai contando a sua vida, conheci hoje. Porque olha, minha vida está um problema e eu estou passando por isso, eu estou passando. É melhor você dar um freio, é melhor você dar uma segurada. Coloque tudo diante do Senhor, coloque a sua vida diante do Senhor. Ele é quem se importa de fato com você. Ele que de fato tem almejado, ou melhor, tem desejado ter tempo com você. Ele tem ali investido o tempo dele, e olhe que ele é acima do tempo, atemporal. Mas ele tem se colocado dentro desse plano temporal, aguardando que você se coloque diante dele, para crescer em conhecimento, para crescer em intimidade, para se tornar de fato amigo do Senhor. Será que nós podemos abrir a nossa boca e dizer assim: eu sou amigo do Senhor e Ele é meu amigo também? Será que aquilo que você compartilha para as outras pessoas, você também compartilha diante do Senhor? Será que aquilo que as pessoas falam ou compartilham com você, o Senhor também tem compartilhado ao seu coração algo? Nós precisamos ter o mesmo anseio de compartilhar, de viver com as outras pessoas, também com o Senhor, porque é Ele que tem poder sobre nossas vidas, é Ele quem governa as nossas vidas, e é a Ele que nós devemos, ou melhor, é para Ele que nós devemos viver. Semana passada eu incentivei vocês a jejuarem. Nessa semana eu incentivo vocês, além de estarem jejuando, de orarem com um propósito. Não apenas aquela oração de Deus, obrigado pelo alimento, que não me faça mal, em nome de Jesus, amém. Ou obrigado pelo dia de hoje, toma conta da minha família, dá-me a noite de paz e que o dia de amanhã seja maravilhoso, em nome de Jesus, amém. Que sejamos intencionais nas nossas orações, que sejamos direcionados pelo Espírito do Senhor a pedir, e pedir de forma correta, pedir com fé, e dar sempre o próximo passo, já começar a agradecer mesmo sem nem contemplar aquilo que já está sendo dado pelo Senhor. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado muitas vezes nós perseverarmos em oração, nós perseverarmos em jejum, nós orarmos com fé. É difícil. Nós somos seres humanos, nós não somos super-heróis que faz assim e está tudo resolvido. Não. Mas nós precisamos permanecer, confiar e, acima de tudo, entender que oração é uma ação. Não é você entregar na mão do Senhor e, por outro lado, já ir correndo para tentar resolver a sua maneira. Não, não é isso. É você entregar ao Senhor, na certeza que Ele vai fazer a vontade dEle, que sempre é melhor do que a nossa. E nós também abrirmos mão de certas coisas para que a vontade dEle aconteça em nossas vidas. É isso que nós precisamos fazer. É isso que a oração traz para as nossas vidas. É isso que o Senhor vem falando ao nosso coração essa noite. Nós precisamos orar, mas nós também precisamos agir. Senhor, muda a minha casa, muda a minha família. Comece mudando por você. Comece sendo outra pessoa. Comece transformando o seu lar.
assuma a sua responsabilidade também perante a oração. Senhor, me livra do pecado, me livra dessas tentações. Fuja, se afaste, vá para longe, peça ajuda. Oração, orar e agir. Que possamos entender isso, porque vai fazer total diferença na nossa vida. Louvemos ao Senhor. Enquanto nós louvamos, vamos trazer ao altar do Senhor, com consciência, os nossos pedidos de oração, na certeza que a vontade do Senhor sempre será maior e melhor do que a nossa. Louvemos ao Senhor.